Isso aí, galerinha. Tô gostando de ver. Olha só, eu vou corrigir essa questão 2 para usar ela como um exemplo para já mostrar um outro detalhe que vai te ajudar bastante nas próximas aulas de matemática, já que já vai estar um pouco adiantado. Ele foi lá e fez um mapa de algumas cidades. Cidade 1, cidade 2, cidade 3 e cidade 4. Registrando a distância entre as cidades, nas retinhas que unem as cidades. Por exemplo, entre a cidade 1 e 2 é 34, entre a cidade 1 e 3 é 23, entre a cidade 2 e 3 é 48, 1 e 4 é 80, 72 e 65. Ele pediu, escreva a matriz 4x4, cujos elementos são as distâncias entre as cidades. Por exemplo, o elemento 3, 4 é a distância entre as cidades 3 e 4, que corresponde a 72. Então, tu vê, é muito importante o aluno conseguir montar uma matriz genericamente, sem grandes esforços. E é um saco, eu confesso, ou matériazinha chata em alguns momentos. Olha só, cara, vê se tem cabimento me pagar para fazer um serviço desse. Olha que coisa repetitiva e sacal. A31, A32, barulhinho no fundo, essa de perto, que gostoso. A41, A42. É de chorar, né, cara? Olha isso. É, Deus. Primeira coisa importante é perceber que a distância entre a cidade 1 e ela própria é zero. Então todos esses elementos aqui que tem o I e o J iguais, eu já sei que vai zerar. Facilitou a minha vida. E agora tem paciência mesmo. Entre a cidade 1 e a cidade 2 é 34. Entre a cidade 1 e 3, 23. 80. Então esse cara aqui também vai ser 34, 23 e 80, né? Concorda comigo? Né? Porque a distância da cidade 1 e 2 é igual à distância da cidade 2 e 1. Entre 2 e 3, 48. Entre 3 e 2, 48. Entre 3 e 4, entre 3 e 4, ah tá, aqui eu pulei, desculpa, 72. Entre 2 e 4, 65. Entre 4 e 2, 65. Ah, já deu para perceber o seguinte, ó. Se a gente olha para essa diagonal que é chamada diagonal principal pelo I e pelo J tem o mesmo número. Os elementos acima e abaixo são simétricos, ó, 34 com 34, 23 com 23, 48 com 48, 80 com 80, tá vendo que é uma simetria? Se eu dobrasse aqui a matriz no meio, né, os números iam se encontrar, né, os números iguais, certo? Então isso é chamado de matriz simétrica. Matriz simétrica. E ele só queria isso. Aí a colega fez uma pergunta interessante. Ô professor, como é que resolve essa matriz? Aí é que tá, né? Vão ter várias formas de resolver uma matriz. Nós vamos, na verdade, inclusive, formar equações com essas matrizes. Olha que delícia que vai ser. Mas uma coisa que dá para calcular de uma matriz que é bem importante é chamado determinante. O determinante de uma matriz é o que a gente poderia dizer, é o que a gente poderia chamar de carteira de identidade da matriz. E olha só então o que é o determinante de uma matriz. Determinante. Se a matriz é uma matriz unitária, ou seja, uma matriz que tem um elemento só, o determinante dela é o próprio elemento, não tem conta nenhuma para fazer. Olha que coisa absurda. Como assim um elemento só? Só o 5, não é ninguém. Uma matriz 2x2 tem 4 elementos, né? A11, A12, A21 e A22. Essa matriz aqui tem 16 elementos. Ah, tá. Essa só tem um. Matriz de um elemento só, matriz unitária. Certo? Beleza? Mas não era obrigado a saber. É a primeira vez na vida que tu escuta isso, então a tua pergunta é absolutamente honesta. Uma matriz, primeiro, só existe uma determinante de matriz quadrada, tá? Então uma matriz linha, por exemplo, ó, vou fabricar uma matriz linha para vocês. 2, 0, 5. Essa é uma matriz linha, né? Adivinha o que é uma matriz coluna? Dá um exemplo aí de uma matriz coluna. 1,
1, 3. 3, 5. Todos numa coluna só. Não existe determinante dessa matriz. Não existe determinante dessa, porque só a matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas é que tem determinante. E o determinante de uma matriz unitária é o próprio elemento. Uma matriz de ordem 2 por 2 tem 4 elementos. Para calcular o determinante dela, a gente procede da seguinte maneira. Det-D. Multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Essa é a regra para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. Multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 0 menos com menos é mais, 2 vezes 5, 10. O determinante dessa matriz D vale 10. Certo? Vamos fazer de maneira genérica. Uma matriz unitária feita do elemento A11, o determinante dela é o próprio elemento A11. Uma matriz 2 por 2 de elementos A11, A12, A21 e A22, o det dela é A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. A ordem ali não importa, né? Essa ordem aqui dessa multiplicação, a ordem de fazer um menos o outro importa. Certo? Deixa eu ver se vocês estão pegando a manha. Calcula aí o determinante da matriz Z, que é formada pelos números 5, menos 7, 8 e 9. Quem é o det dessa matriz, só para ver se vocês estão pegando a manha. Pouco a gente já avança, já vamos ver o determinante da matriz 3 por 3 na sequência.